Olá, alunos, aqui é o professor Israel e nós daremos continuidade à aula ministrada anteriormente, quando nós falamos sobre os dados brutos, sobre o rol, sobre as séries estatísticas. Esse era o nosso tema. E quanto às séries estatísticas, nós vimos que elas nada mais são do que um modo diferente de organizar o rol. O rol já são os dados brutos organizados, contudo, eles não são ainda adequadamente organizados ou apresentados para as pessoas. Então, nós temos a ideia, o conceito de séries estatísticas como sendo aquela estratégia, aquele recurso da estatística que procura, então, melhor organizar também o rol para apresentar os dados da realidade. E essas séries estatísticas elas podem ser séries históricas, temporais ou marcha, ou podem ser séries denominadas séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização. Nós vimos que a série histórica ela está focada na ideia do tempo. Como nós vimos aqui a questão da situação do sarampo, o qual foi analisado a partir de um espaço temporal entre os anos de 87 a 92. Depois nós vimos a série geográfica, espacial ou territorial. E nela o que nós encontramos? Nela nós temos uma tabela na qual pesquisa-se sobre uma determinada realidade a partir da referência do local, do tempo, do local, no que diz respeito também ao território, o espaço no qual determinado fenômeno ocorre. Aqui, então, nós temos a questão da evasão escolar, ou seja, da quantidade de alunos que saem da escola, e a pesquisa foi realizada pelo Conselho Estadual de Educação, e a pesquisa foi realizada no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado de Alagoas, no estado de Piauí e do Sergipe. O tema é evasão escolar, mas é a evasão escolar que ocorreram em determinados estados, ou seja, determinado espaço geográfico. Continuando a nossa aula, gente, nós vamos falar sobre, agora, as séries específicas ou categóricas. As séries específicas e categóricas, elas dizem respeito àqueles elementos focais, os quais são indicados a categorização do elemento estudado. Nela, as variáveis, como o tempo e o espaço, são postas como parâmetros para se entender o desenvolvimento de certo fenômeno em sua especificidade. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui o rebanho brasileiro. Esse rebanho, no Brasil, pode ser de bovinos, de bubalinos, de equinos, acininos, certo? Moares, suínos, ovinos, enfim, conforme nós temos aqui na nossa série. E nessa série, o elemento maior são os rebanhos. Mas aqui, esses rebanhos eles estão especificados. Como especificados? Por exemplo, aqui existe o rebanho de bovinos. Isso quer dizer que nessa série, aquele que pesquisou, aquele que decidiu apresentar as informações, vai apresentar as informações de acordo com o interesse dos seus ouvintes. Ou seja, existem pessoas que querem saber sobre como anda, ou como andava em 92, certo? O rebanho dos bovinos, dos equinos, os caprinos, os coelhos, e a partir dessa especificidade aqui é que algumas tomadas de decisões seriam ou foram no ano de 1993 em diante, as decisões elas foram tomadas. Então, novamente, retomando a ideia é de que a série específica ela pega um fenômeno e vai delineando, vai especificando, vai dando nome ao fenômeno que quer ser analisado. A outra série que nós poderemos ver aqui, gente, é exatamente a série estatística conjugada. Nesta série, o que nós encontramos? Nós encontramos vários elementos de análise, vários fenômenos em um único espaço.
E aí nós temos aqui pelo menos dois exemplos. Por exemplo, nós temos a série específica temporal, no qual procura-se ver quais os alunos desistentes do município de São João. Aqui nós temos a desistência, nós temos a cidade e nós temos os anos. O fenômeno é único, porque é a desistência. A cidade a ser analisada também ela é única, porque é apenas em um único município. Entretanto, o tempo, o espaço temporal de análise vai de 2012 a 2016. Então, nós temos aqui três fatores, três elementos presentes em uma única série, a qual será ou foi analisado por quem fez a pesquisa. A outra tem a ver com terminais telefônicos em serviço, de 91 a 93. Então, nós temos a ideia de um assunto a ser pesquisado, que foi os terminais telefônicos, é o tema, é o assunto, é o objeto de pesquisa, mas esse objeto de pesquisa ele foi analisado a partir de uma questão ligada à geografia, às regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e também relacionada ao tempo, de 91 a 93. Veja, então, que nessa série, de uma forma sucinta, resumida, esses três elementos se fazem presente. Um fenômeno a ser pesquisado em um local geográfico e em um tempo a ser analisado. Isso mostra, então, gente, que as séries estatísticas elas vêm exatamente para dar um corpo mais explícito, mais claro, mais passível de ser analisados pelas pessoas. Então, nós temos os dados brutos, que são dados, são números, são informações aparentemente tomadas, a princípio, aleatoriamente, do campo de pesquisa. Esses dados eles vão para uma tabela, que pode ser no Excel, que organiza previamente. Depois nós temos o rol. Esse rol nada mais é do que a organização desses dados numéricos, que se tornam a base para as séries estatísticas. E as séries estatísticas elas vão apresentar para quem vai analisar a realidade toda uma roupagem sucinta, sintética e mais clara do fenômeno que foi pesquisado anteriormente. E essas séries elas podem dar ênfase em aspectos relacionados à história. O ponto focal pode ser o tempo, o ponto focal pode ser a sequência, o desenvolvimento desse fenômeno, daí a ideia de marcha. Essa série ela pode enfatizar a questão relacionada ao espaço, pode estar relacionado ao tempo, que pode ser um setor, que pode ser uma cidade, que pode ser um estado, que pode ser um país, como nós temos analisado nesses últimos dias a respeito do desenvolvimento do coronavírus, como essa pandemia ela tem se desenvolvido de forma diferente nos mais variados países. Então, na medida que se enfatiza o aspecto geográfico, indicando que tal país, que na Europa, que no Brasil, na África, o vírus tem se comportado de uma forma diferente, isso mostra que as séries estatísticas geográficas elas cumprem uma função. E a função é mostrar que, às vezes, o mesmo fenômeno ele se desenvolve de forma diferente em espaços geográficos distintos. Depois nós vimos a série, que está relacionado, então, à questão específica ou categórica, quando é um fenômeno maior, percebe-se que este fenômeno maior, esse assunto mais amplo, ele também pode ser dividido em categorias. E, no caso, o exemplo dado foi a questão dos rebanhos no Brasil, e esses rebanhos são diversos. Depois nós vimos as séries conjugadas, e nessas séries nós percebemos que existem elementos distintos que estão sucintamente postos numa única tabela, que é um fenômeno a ser pesquisado, que é um aspecto local a ser indicado,
e o tempo no qual esse fenômeno ele foi analisado. Depois, o outro exemplo que nós colocamos, nós temos novamente a ideia de um fenômeno, a ideia de um local e a ideia de um espaço temporal a ser analisado. Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo, gente, então nós vamos apresentar para vocês a maneira como a estatística descritiva trabalha. A estatística descritiva ela trabalha com a possibilidade de apresentar da melhor maneira possível uma realidade que anteriormente não foi pesquisada. E a melhor maneira de indicar em determinadas circunstâncias é através de gráficos. A estatística ela apresenta toda uma ciência, toda uma norma, pelas quais os estudiosos em estatística elaboram gráficos para colocar de uma forma sintética, sucinta, pictórica, aquilo que está sendo pesquisado, aquilo que está sendo estudado. Então, nós temos os gráficos de coluna, como nós temos aqui gráfico de colunas, qual é a ideia que subjaz a essa ideia? É que a ideia é que o gráfico é colocado de uma forma vertical, de cima para baixo, e os fenômenos eles podem ser melhor analisados. Observemos que a escolha do modo pelo qual o fenômeno estudado vai ser apresentado depende muito dos objetivos daquele que está estudando e daquele que vai apresentar os dados estatísticos. Geralmente, quando nós trabalhamos com a ideia de crescimento ou decrescimento, geralmente nós utilizamos os gráficos de colunas, porque por esse gráfico visualmente fica mais claro se um fenômeno cresceu ou se um fenômeno diminuiu em sua frequência. Como nós percebemos aqui, o percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal no ano de 2004. Nós vamos perceber aqui que houve, na verdade, todo um processo de crescimento, de estabilidade, mais ou menos uma estabilidade, certo? E depois, no ano de 2004, e depois um leve declínio dessa frequência, né? Quando nós falamos a respeito do caminho da escola, certo? Percebemos que houve em Minas Gerais, ou há em Minas Gerais, no ano de 2018, 2008, 2009, 2010, uma certa elevação da frequência. Depois tivemos a frequência minimizada e depois, novamente, um acréscimo. Então, é a partir do gráfico de colunas que o fenômeno ou os fenômenos ligados ao crescimento e declínio melhor podem se apresentar. Nós também temos os gráficos de barras, que possuem também a mesma ideia, certo? Mas a ideia que o gráfico de barras apresenta pode ser de avanço ou de recuo. Percebem? Enquanto que os gráficos relacionados às colunas ou barras, né? A colunas apontam para a ideia de aumento ou de declínio ou de decrescimento. Aqui, nós, através dos gráficos de barra, nós podemos indicar determinados fenômenos nos quais a ideia de desenvolvimento ou recuo se faz presente, né? Então, nós temos, por exemplo, o desempenho em matemática, em alunos que tiraram ótimo, alunos que tiraram bom, regular e ruim. E prontamente, na medida que nós olhamos para o gráfico, que é a virtude da estatística descritiva, na medida que nós olhamos diretamente para o gráfico, prontamente nós percebemos que existe uma porcentagem de 35%, uma porcentagem considerável, está avante, está à frente das demais, né, de que o desempenho dos alunos em matemática é bom. E se nós somarmos o desempenho bom com o desempenho ótimo, é possível perceber que os alunos de matemática, quanto a esta análise, quanto a essa pesquisa, está em uma condição favorável, né? Podemos assim dizer que o processo ensino-aprendizagem
alcançou os objetivos propostos pelo professor e também pelos alunos. Né? Aqui nós temos um outro caso, e nós temos depois o gráfico de linhas. Então, nós temos o gráfico relacionado a colunas, o gráfico relacionado a barras, e aqui nós temos o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele vai exatamente apresentar também de uma forma sucinta todo o processo de desenvolvimento, de evolução, neste caso aqui, das exportações brasileiras, né? As exportações de lácteos, de volumes por quilograma. Então, nós percebemos o início, que foi mais ou menos em 96. Em 98 para 99, nós tivemos um declínio considerável. E, a partir do ano de 2000, nós vamos perceber que, gradativamente, houve uma evolução da exportação de lácteos no Brasil, chegando no ano, deixa eu ver aqui, no ano de 2007 para 2008, nós percebemos uma incidência ainda maior, né, desse fenômeno. E aí é possível, a partir dessa linha, desse tracejado, ter uma ideia rápida, sucinta do processo de exportação. A partir desses dados, observe esses dados que foram levantados, que eram números, se tornaram séries, tabelas, que agora se tornam agora gráficos. Muitas pessoas destas áreas, da indústria, do comércio, da saúde, da educação, da psicologia e outras áreas do conhecimento, eles têm tomado as suas decisões a partir desses dados resumidos em gráficos. E aí nós temos, ainda nos gráficos de linha, esses dados comparativos, que apresentam tanto projeções quanto também comparações. Nesse caso aqui, nós temos na verdade, uma comparação, certo, de migração no Mediterrâneo. Aqui nós temos a rota do oeste do Mediterrâneo, a rota do oeste da África. Nós temos também aqui a rota do oeste da África, né? A rota do leste do Mediterrâneo. Então, quando nós olhamos aqui, de acordo com os anos de 2001 a 2011, nós vamos perceber que determinadas rotas elas foram mais utilizadas ou menos utilizadas, considerando aqui que no ano de 2010 para 2011, observem aqui, a rota do oeste da África foi a rota mais utilizada. Veja aqui, olha, houve um pico. Esse pico, essa reta aqui, que sobe exponencialmente, ou seja, rapidamente, é a demonstração de que essa rota de 2010 para 2011 foi a rota mais frequentemente utilizada por aqueles que procuraram migrar no Mediterrâneo por esse caminho. E aí, então, nós, continuando nossos estudos, nós vamos apresentar aqui, né, uma outra forma de gráfico, que são os gráficos em setores, certo? Os gráficos em setores, também denominados de gráfico do modo de pizza, certo? Eles apontam, né, para a ideia de porcentagem, né, de resultados obtidos em determinadas pesquisas. Como nós colocamos aqui, a preferência por modalidades esportivas. Segundo o estudo elencado, a pessoa que fez esse gráfico colocou as categorias pesquisadas, ou seja, quais foram os esportes, os quais as pessoas se identificavam por preferência, vôlei, futebol, basquete. E, a partir daí, percebeu-se que havia uma porcentagem de frequência, sendo que a maior frequência era de futebol, 40% das pessoas tinham essa preferência. Depois, o vôlei, com 30%, basquete, natação e outros. E aqui nós temos setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Aqui é uma pesquisa voltada mais para o aspecto
científico. E aqui, novamente, o gráfico de setores se faz presente. Existem os elementos, a indústria de transporte, a floresta, a agricultura, a energia e outros. E aqui foi feito de uma forma tridimensional, indicando as porcentagens. E aqui nós temos um outro exemplo, de setores que utilizam a energia. E, mais uma vez, a ideia, nós temos os tópicos pesquisados, acompanhados, como os demais gráficos de setores, acompanhados da porcentagem. Então, além do gráfico de colunas, além dos gráficos que nós vimos, que os gráficos de linha, nós também temos os gráficos através de setores que apresentam a realidade pesquisada. E aí nós temos uma situação interessante. Retomamos ela, procurando desenvolver todo o processo. Qual é o processo que nós devemos ver, então, para analisar, para fazer um trabalho, para desenvolver uma pesquisa? Então, permito-me colocar aqui um exemplo, novamente. Vamos pegar o primeiro exemplo da aula, para fechar o que queremos dizer, o que queremos apresentar para vocês nessas duas aulas. Nós temos uma realidade, a realidade de alunos que tiraram determinadas notas em determinada disciplina. Essas notas foram tabuladas, foram colocadas em dados brutos. Esses dados brutos eles foram organizados no rol. Esse rol ele foi novamente reorganizado em uma série, né? Nessa série estatística, observe aqui, está o registro da nota do primeiro bimestre da turma A, e todos esses números aqui, que aos olhos de qualquer pessoa não indicariam ainda algum fenômeno pesquisado, porque só existem números organizados, a partir da série estatística, esses dados brutos, que se tornaram rol, agora fazem parte de uma série estatística na qual eles estão colocados de uma forma organizada e eles estão indicados em termos de frequência e a qual frequência pertencem. E aí, então, nós percebemos que a série ela tem como finalidade ainda mais organizar e especificar o estudo, os elementos a serem estudados pela estatística. E, a partir daí, observem como nós estamos construindo o nosso gráfico. Nós estabelecemos, então, duas retas, certo? Na horizontal e na vertical. Essas retas, elas precisam estar, certo? Elas precisam estar numeradas. Esta numeração, elas têm que estar, cada número tem que estar na mesma distância um do outro. O número, observe, o número 1, número 2, número 3, número 4. Cada número está ou faz referência à linha. E, a partir daí, esses dados que eram brutos, se tornaram rol, e que agora estão colocados em uma série, vão ser colocados em um gráfico. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos que alunos que tiraram, observe aqui, alunos que tiraram nota 5, aqui embaixo nós temos as notas, e ao lado esquerdo, na vertical, nós temos a frequência, ou seja, a quantidade de alunos. Ao lado esquerdo, na vertical, a quantidade de alunos. E na horizontal, abaixo do gráfico, as notas tiradas ou alcançadas. Então, nós temos aqui que a nota 5 teve a frequência 1, ou seja, apenas um aluno tirou nota 5. Então, aquilo que estava nos dados brutos escondido aqui, aqui escondido, que foi organizado no rol, que foi indicado aqui na série em um número, estar agora aqui no nosso gráfico. Aí nós temos a nota 6. A nota 6, 2 alunos tiraram nota 6. Vamos colocar essa nota 6 com frequência 2 no nosso gráfico. Então, aqui está. 6 alunos tiraram, 2 alunos tiraram nota 6.
Quantos alunos tiraram nota 6,5? Ora, 2 alunos, a mesma quantidade. Quanto à nota 7? 10 alunos. Observem. Percebem aí? Nota 7, 10 alunos. Então, a nossa coluna segue isso. Depois, nós temos que 7,5, 2 alunos tiraram 7,5. A nota 8 foi tirada por 13 alunos. A nota 9 por 8 alunos. E a nota 10 por 2 alunos. Então, nós temos aqui registrado no nosso gráfico a ideia, o desenvolvimento dos alunos. Podemos também colocar também este mesmo gráfico em linhas, indicando exatamente o desenvolvimento dos alunos e a nota que cada um destes alcançou. Percebem? Então, observem ao lado, no gráfico agora apresentado, que a nota 5 foi tirado por um aluno, a nota 6 por 2 alunos, 6,5 2 alunos, a nota 7 por 10 alunos, a nota 7,5 por 2 alunos, a nota 8 por 13 alunos, está vendo aí? Ó? 13 alunos, indicativo aí, o ápice, o ponto mais alto, a nota 8 teve maior frequência. Depois, nota 9, 8 alunos, e depois, nota 10, 2 alunos. A partir de todo esse processo de pesquisa em estatística, considerando os dados coletados na pesquisa de campo, observem a conclusão, organizados no rol, sintetizados na tabela e no gráfico, é possível dizer que mais de 50%, ou seja, 23 alunos da sala de aula, está com média igual ou superior à nota 8. Considerando uma análise do processo ensino-aprendizagem, considerando possivelmente a satisfação dos alunos ou dos pais, através de toda essa pesquisa estatística, pode-se concluir que, pelo menos no que toca a essa disciplina, a este bimestre, a estes alunos, nós temos uma taxa muito interessante, significativa, de aprovação e de aquisição de conhecimento. Por que podemos chegar a essa conclusão? Porque os dados estatísticos apontam para isto. Portanto, meus alunos, vejam a importância de nós estudarmos estatística a partir desse dado muito simples. Outros assuntos ligados à matemática, à ciência, ligados à administração, ligados à educação, ligados à saúde, ligados à psicologia e tantas outras áreas do conhecimento humano, é possível perceber o quanto o estudo estatístico pode contribuir para o melhor desenvolvimento de nossas pesquisas e a melhor compreensão da realidade. E a respeito disso, continuando nossos estudos, nós falaremos sobre outros assuntos em outra videoaula nesse mesmo canal. Até a próxima aula, gente. Até mais!